Na meditação passada eu fiquei pensando, será que esse mundo, será que essas cores e formas, será que tudo que nos cerca é só uma ilusão, é só algo criado pelo gênio maligno para me enganar? Não temos como saber. Então, por enquanto, tudo isso estará em suspenso, até que a gente consiga provar o contrário. Temos que supor, portanto, que nada disso existe. Essas árvores, estas cores, este muro, nada disso existe. Aí é tudo uma ilusão, criada pelo gênio maligno para me enganar. Talvez eu seja a única coisa que existe no mundo e eu não estou aqui, mas em algum outro lugar no qual o gênio maligno... Que é isso? Onde eu estou? Que lugar é esse? Esta é uma imagem meramente ilustrativa da realidade. Mas eu tinha explicado pra todo mundo que eu não era esse fantasminha azul, que a minha mente não é esse fantasminha azul transparente, assim. KKK, trolei. É difícil representar coisas imateriais em um vídeo. Muito engraçado. Então é o seguinte, senhor gênio maligno, vamos acabar com essa palhaçada. Eu tenho uma frase aqui que eu sei que ela é verdadeira, não importa o que você diga. Diga lá. Saca só. A proposição eu sou, eu existo, é verdadeira toda vez que eu a enuncio ou a concebo em meu espírito. Como? Mas o quê? Tá vendo? Você consegue me fazer eu me enganar em tudo aquilo que eu penso. Você pode fazer com que eu me engane pensando que 2 mais 2 é 4, embora 2 mais 2 seja sabe-se lá quanto, mas você não pode me fazer pensar que eu não existo. Portanto, eu sou, eu existo, ela é verdadeira toda vez que eu a enuncio. Tem razão. E eu faria um deb agora se eu tivesse mão, se eu tivesse corpo. Bom, eu vou continuar por aqui, enquanto você tenta resolver se eu existo ou não. Stonks. O que é isso que a gente acabou de testemunhar? Na meditação anterior, como a gente viu, Descartes tentou jogar fora tudo aquilo que ele conhecia até então, tudo aquilo que ele sabia até então. Mas esse processo, apesar de ser um processo cético, ou seja, aquilo que duvida ou coloca em questão o conhecimento, não era um ceticismo genuíno. Não era um ceticismo genuíno, pois estava a serviço de um projeto que é fundacionista. O fundacionismo é aquela posição filosófica segundo a qual é possível e desejável fundamentar o conhecimento em bases sólidas. Descartes, sendo um geômetra, se inspirou no método axiomático proposto por Euclides nos Elementos, um dos primeiros tratados de geometria que a gente conhece. O método axiomático consiste em demonstrar a verdade de certas proposições, chamadas teoremas, a partir da verdade de proposições mais elementares, os axiomas. Aquelas coisas que a gente aceita quase sem duvidar. Quer dizer, que elas são autoevidentes, em algum sentido. Se na primeira meditação Descartes levantou 3 candidatos à fonte segura de conhecimento,
com o intuito de chegar em algum fundamento sólido, aqui é o momento em que ele acaba de encontrar o primeiro desses axiomas. A primeira certeza, por assim dizer. A certeza de que a proposição eu sou, eu existo é verdadeira toda vez que eu a enuncio ou a concebo em meu espírito. Mas, então, já que é certo que eu existo, o que é isso que eu sou? Que tipo de coisa é essa que eu sou? Eu poderia ser várias coisas. Eu poderia ser um corpo. Mas será que eu sei que eu tenho esse corpo? Eu não tenho como saber se eu tenho esse corpo, se eu sou esse corpo. Afinal de contas, pode ser que o gênio maligno esteja me enganando, fazendo eu pensar que eu tenho esse corpo, quando na verdade eu sou alguma outra coisa. Então, será que tem alguma coisa que eu possa ser? É nesse ponto que Descartes injeta um pressuposto metafísico, que há duas substâncias. Substâncias num sentido forte. Há dois tipos de coisas no mundo, pelo menos dois. As coisas materiais e as coisas pensantes. Esse é o chamado dualismo cartesiano. Percebam que é muito forte falar que as mentes são coisas, no mesmo sentido dos corpos materiais. Você está dizendo que a mente é um componente da realidade. Num sentido forte, a mente é uma coisa que está lá no mundo, que existe lá no mundo. Se nós tivéssemos que fazer uma lista, uma espécie de inventário das coisas que existem no mundo, entre outras coisas, a gente teria que colocar lá mentes, ou pelo menos por enquanto, uma mente. Mas o que é que sou, então? Uma coisa que pensa. O que é uma coisa que pensa? Isto é uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina também e que sente. Chegamos assim na segunda certeza. Sou uma coisa pensante. Mas para chegar no estabelecimento da terceira certeza, de que a mente é mais fácil de conhecer do que o corpo, Descartes vai usar um exemplo meio estranho. Considere esse pedaço de cera de abelha que acabou de ser tirado da colmeia. Ele tem certo aroma, certa textura, certa cor e faz certo som. Eis que, enquanto estou falando, aproximo do fogo. Minutes later. O que restava nele de sabor se exala, o aroma esvanece, sua cor muda, sua figura se perde, sua grandeza aumenta, torna-se líquido. E eu não vou encostar nesse negócio, mas se eu batesse nele, ele não produziria mais nenhum som. O ponto do exemplo do pedaço de cera é como nós sabemos que aquele pedaço de cera que estava antes do derretimento é o mesmo do que estava depois do derretimento. O que garante essa identidade, essa relação de constância e identidade ao longo do tempo para esse objeto? Afinal de contas, se eu me guiasse apenas pelas propriedades sensoriais, eu teria que dizer que se tratam de dois objetos diferentes. A cera, antes do derretimento, tinha uma cor, uma textura, produzia um certo som, que são muito diferentes daquilo que ficou depois do derretimento. Então parece que, pelos sentidos, eu teria que dizer que são dois objetos diferentes. Descartes então conclui que a forma como eu concebo que se trata do mesmo objeto não deve passar pelos sentidos, mas sim pela mente. O exemplo dado pelo Descartes pode parecer estranho, e a análise que ele faz desse exemplo talvez soe mais estranha ainda para os nossos ouvidos contemporâneos. Quer dizer, o que ele quer levantar com esse exemplo é que a gente enxerga a cera, por assim dizer, a gente tem uma concepção da cera, por assim dizer, antes com a nossa mente do que com os nossos sentidos. A nossa mente, portanto, enxerga de alguma maneira essa cera antes que os nossos sentidos o façam, ou de maneira mais imediata, de maneira mais acessível. Esse é o ponto. Por isso, o espírito é mais fácil de conhecer do que o corpo. Descartes termina
essa segunda meditação com muito mais tranquilidade, num espírito muito mais tranquilo. A primeira certeza é aquela que se enuncia como penso, logo existo, e é também conhecida pelo seu nome em latim, cogito, cogito ergo sum. Talvez uma das frases mais conhecidas da filosofia e que gerou inúmeras variações aí, e memes e tal. Mas essa formulação, penso logo existo, é a que aparece no discurso do método e no Princípios da Filosofia, do Descartes, e a gente considera a formulação das meditações, essa que a proposição eu sou, eu existo é verdadeira toda vez que eu enuncio, a gente considera essa formulação mais precisa e mais interessante do ponto de vista filosófico e do que pode se discutir sobre os conceitos de verdade e certeza a partir dela. Outra coisa sobre o dualismo cartesiano, sobre aquela injeção de metafísica que eu falei, que acontece entre a primeira e a segunda certezas. Como é que é possível Descartes concluir que ele é uma mente? Como é que é possível para o meditador, né, aquele que está em primeira pessoa nas meditações, sendo que eu poderia ser um corpo? Da onde que vem essa possibilidade de ser uma mente? Isso que eu chamo de mente pode ser, na verdade, um produto da ação de algum corpo. Pode ser um produto da ação do meu cérebro, por exemplo. Isso é bastante discutido na filosofia da mente contemporânea. Essa possibilidade de que eu poderia ser uma mente sem ter um corpo, ela já meio que caiu por terra na filosofia recente. Embora ainda tenha gente que se diga dualista em filosofia da mente. A terceira certeza, como a gente viu durante o vídeo, é bastante controversa do ponto de vista do que Descartes está querendo mostrar com esse exemplo. E é estranho dizer que a gente concebe um objeto antes com a nossa mente do que com os sentidos, ou de forma mais imediata com a nossa mente do que com os nossos sentidos. Mas é exatamente isso que ele está querendo defender. Nesse ponto, é importante lembrar que o projeto de Descartes é racionalista também, né? Ou seja, ele defende a ideia de que a razão é, em última instância, a fonte de conhecimento confiável. E por isso, até mesmo o conhecimento que eu teria dos objetos, da empiria, objetos que me são dados nos sentidos, esse conhecimento é ele próprio mediado, em primeiro lugar, pela razão. Ou pela mente. Bom, pessoal, é isso. Nessa segunda meditação, como eu disse, termina num clima mais tranquilo, porque finalmente estamos estabelecendo algumas certezas. Espero que tenham gostado e até logo. Tchau, tchau. Oi. Naruto desu ka? Naruto. Naruto. Naruto wa. Naruto desu ka? Naruto wa.